Pessoal, então vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre a minha experiência com o Sistema Arcs. Então eu estou falando que o sucesso do Sistema Arcs, o Arcs não é mais um projeto, ele é um sucesso. Ele é um sucesso porque ele é baseado em ciência, não tem empirismo. E eu tenho duas palavras que sintetizam esse processo todo: simplicidade e multifuncionalidade. Ele é simples, ele é o minimalismo a serviço do clínico. Ou seja, o conceito, a filosofia do menos é mais. O Fred já falou isso com brilhantismo, que é peculiar. Vamos lá então, vou falar um pouco sobre essa experiência. O que é ter sucesso? Pensem um pouco dentro de vocês agora, o que para vocês é sucesso? Fernando Rui falou que é um conceito pessoal, sem dúvida. Pense então o que é sucesso para vocês. Vocês já pararam para pensar qual é o conceito? Vamos lá, então vamos pensar um pouco sobre isso. Quem não sabe o que procura, não percebe quando acha. Sucesso é alcançar meus objetivos de vida, ser fiel ao que eu acredito e aos meus valores, fazer o que eu amo. Então eu sou uma pessoa de sucesso, eu amo o que eu faço, eu amo estar aqui, eu amo ter a possibilidade de ter tido contato com 2 alunos brilhantes que me inspiram profundamente. E tem algumas coisas que eu vou deixar o Gabriel tocar um pouco e que vocês leiam algumas frases de pessoas relevantes sobre sucesso. Eu particularmente gosto muito dessa. Se você acha que é bom no que faz, está morto. Você parou de crescer. Ter sucesso sem nunca ser criticado, não faça nada novo. Isso eu coloquei essa frase porque ela vem ao encontro do Sistema Arcs. O Fred já mostrou para nós que ele é um sistema inventivo e inovador. Ele tem uma invenção que eu reputo como a última invenção da implantodontia depois da osteointegração, que é a capacidade de customizar o intermediário. E tem várias inovações que foram feitas, modificações de algo já existente. Então o Arcs paga por isso, por ser novo, por ser inventivo. Mas o que é ter sucesso na implantodontia? Tem os critérios de Albrecht, são de 1985, 86, tudo bem, mas hoje é mais do que isso. Hoje nós estamos pensando em sucesso da implantodontia com estabilidade marginal dos tecidos, saúde periimplantar, saúde periodontal. Na verdade, como não se apaixonar por essa especialidade? Para mim, não existe periodontia ou implantodontia. É a mesma especialidade, ora trabalhando com dente, ora trabalhando com implante. São 2 variáveis, fenótipo tecidual, distâncias biológicas, em dente e implante. E como eu falo que eu sou uma pessoa de fé, olha isso aqui: implante, dente, periodonto, mucosa periimplantar. É o mimetismo da natureza. Você pode ser criacionista, evolucionista, não tem como não se arrepiar vendo isso. Como não fazer implante ser um dentista? Olha a qualidade desses tecidos. E isso só é possível se eu tiver um sistema que maximize essa resposta, que melhore o fenótipo tecidual, que incremente essa espessura de tecido, que tenha distâncias biológicas posicionadas coronalmente. Tudo isso o Sistema Arcs faz. Todos esses casos foram feitos por alunos meus, nenhum por mim. Olha o sorriso desse jovem. Ele é amigo do Bernardo Passoni e tinha necessidade de um implante e uma prótese de dente. Isso é ter sucesso. Você ter a possibilidade de gerar sorriso. Na verdade, não existe profissão mais linda do que a nossa, porque o sorriso é a coisa mais bela do ser humano. Sorrir, só nós podemos fazer isso. Nenhum outro animal pode sorrir. Nós temos essa capacidade, por isso nós temos que rir muito. Por isso você tem sucesso. Então, o Sistema Arcs pode fazer coisas brilhantes, como o Fred falou. Olha aqui, eu tenho então a possibilidade de implante imediato. Nós vamos ter que preencher esse gap com material de baixa taxa de absorção, como o NanoSynth.
que é uma cerâmica bifásica que tem essa capacidade de produzir osso e permanecer in situ durante muito tempo. Nós vamos preencher sempre. Aqui o NanoSynth preenchendo. Olha que coisa linda que eu tenho na implantodontia. A possibilidade de reconstruir um sorriso com saúde, função e estética. E os componentes multifuncionais, como eu falei para vocês, tudo é multifuncional. Olha o componente de PIC servindo como intermediário protético provisório. E ele pode fazer mais do que isso ainda. Ele pode fazer mais do que isso. Ele pode fazer, como eu vou mostrar para vocês depois, ele é um selamento marginal biológico. Nós vamos no sistema ARCS. O Fred já nos mostrou. Vou falar rápido então, porque não quero atrapalhar também o Renato depois. É um sistema com um kit enxuto. A parte protética são duas chaves, porque é um cone Morse. É uma conexão friccional, como o Morse idealizou. Tenho essas fresas que são absolutamente impressionantes. Elas dão o arbítrio de fazer uma fresagem única ou escalonada. Essa aqui não é a última geração, que tem uma ponta mais fina, que permite uma boa estabilidade mesmo no rebordo com lâmina de faca. Nós temos aqui o nosso angulador, que é a invenção desse sistema. Isso é de uma... vai ao encontro da demanda do cirurgião dentista. Eu não preciso mais trabalhar com intermediários pré-angulados com 17, com 30 graus. Eu tenho aqui então componentes que podem ser anguláveis ou não. O Renato tem definições brilhantes, como também é bastante inteligente as posições sempre do Renato. Eu tenho um implante que tem uma geometria híbrida. Essa geometria é a mais contemporânea que eu tenho. Cilíndrico, cônico, roscas trapezoidais. Eu tenho câmera de cicatrização para dar estabilidade ao coágulo, que é fundamental, é sine qua non para formar osso. Eu tenho um ápice não cortante, então eu tenho uma ótima estabilidade primária, um tratamento superficial que dá uma ótima estabilidade secundária, e o nosso cicatrizador. Eu tenho cicatrizadores e transferentes de PIC multifuncionais. Então vamos lá. Como não usar isso? Como não usar o sistema ARCS? Com essa geometria, com uma única plataforma protética. Eu não preciso mais ter estreita, regular, ampla. Eu tenho uma única plataforma protética. Eu estou ficando com calor. É Joinville. Eu tenho taquicardia, eu tenho arritmia. Quando fica calor, me falta ar. É emoção. Ele adora receber meus beijos. A mulher dele falou que ele pode sair comigo hoje à noite, porque nós vamos comer racapeta. Componente protético friccional, como o Fred falou. Então, Morse idealizou isso. Já foi dito, é 1,5 de cada lado, ele entra por fricção. Morse idealizou não ter parafuso passante. O Viggers, que é um dos melhores engenheiros que eu conheço, ele sabe disso. Parafuso é feito para soltar, não para prender. E quando eu uso parafuso, a função, o estresse, tende a fraturar, tende a afrouxar, diferente do cone Morse friccional, que a função ativa o sistema. Então solta, só se você quiser. Então eu tenho aqui os componentes protéticos anguláveis ou não anguláveis, para prótese cementada ou parafusada, os transfers e os cicatrizadores de PIC. Aí nós temos então o cicatrizador, o PIC é um biopolímero biocompatível, então ele faz a função que desejamos, de uma resposta tecidual favorável, e além do mais, ele serve como componente provisório. Então é multifuncional, simples, multifuncional. E podemos fazer também um selamento biológico. Por exemplo, fizemos o implante imediato, não fizemos função imediata, preenchemos o gap, que nós vamos preencher sempre. Então eu tenho que fechar aquela área. Normalmente nós vamos ter que fazer o retalho pediculado palatino, um enxerto em conjuntivo. Não! Hoje, com esse componente de PIC, nós podemos cortá-lo na altura desejada, reembasar com uma resina e fazer um vedamento marginal. Tudo começa com a exodontia. Nós temos 3 opções terapêuticas: extrair dente e deixar o coágulo preencher o alvéolo, extrair o dente e usar uma abordagem preventiva para a grande reabsorção óssea que é inerente ao processo da exodontia, ou extrair o dente e colocar o implante imediato. Numa escala hierárquica, a primeira opção é essa. Hoje, raramente, nós não poderemos fazer essa opção.
Podemos até fazer essa opção com uma perda da parede vestibular. Reconstruímos simultaneamente a parede vestibular com a perda, com o implante imediato. Mas, se eu fizer essa abordagem, eu tenho que utilizar um material de baixa taxa de absorção. Então, essa é a etapa fundamental. A mexodontia é minimamente traumática. Vamos lá. Então, olha que o sistema Axis faz então. Eu consigo o mimetismo da natureza, porque eu vou tentar compensar um osso que é dente dependente, que vai ser perdido de qualquer maneira, com um fenótipo espesso, ou seja, eu vou modificar esse fenótipo. Como é que eu vou modificar? Vamos ver. Então, esse é o osso fasciculado que é dente dependente. Ele existe para receber fibra de Sharp desse dente. A sua principal fonte de vascularização são os canais de Volcker no ligamento frontal. Uma vez o dente extraído, esse osso vai ser perdido, inevitavelmente. Se fizer um implante imediato, deixa um gap, preenche esse gap, não é para paralisar essa perda, é para compensar essa perda. Extrair o dente, preencher o alvéolo, não vai paralisar ou evitar essa perda, vai tentar compensar, ou seja, minimizar a perda volumétrica que é inexorável e inevitável. Então vamos lá. Olha aqui quando eu faço o implante imediato, então o que eu penso? Eu coloquei um implante, deixei um gap, preenchi, não é para paralisar isso, é para evitar ou não, para diminuir a perda. Eu preciso de um material como o NanoSynth para fazer isso. Então, é linda essa nossa especialidade, não existe nada mais bonito do que isso. Olha como o fenótipo é importante. Em fenótipos finos, a perda óssea vertical média foi de 7,5 milímetros com o coágulo. Eu não posso deixar o coágulo dentro do alvéolo. E, infelizmente, as nossas escolas ainda fazem essa apologia ao coágulo. Eu tenho que pensar ou em preencher ou colocar em implante imediato. Em fenótipos espessos, a perda foi para 1,1. Ou seja, o fenótipo é fundamental. Por que ocorre isso? Porque no fenótipo fino, basicamente a parede vestibular é só osso fasciculado. Em fenótipos mais espessos, não é só osso fasciculado. Mas olha a importância do fenótipo tecidual. Eu tenho que pensar em mudar isso. E, infelizmente, a prevalência do fenótipo fino é absurdamente grande. Esse é o nosso grande problema. Opa, tem gente que foi fotografar e eu mudei. Espera aí. É que eu estou preocupado com o Renato. Pode, meu amigo. Posso mudar? Essa é uma técnica fantástica do ponto de vista biológico, é de uma plausibilidade biológica impressionante. Ela foi idealizada por esses pesquisadores da Universidade de Munique. Aqui está a Caroline Rafael, que foi nossa aluna do doutorado e atualmente aluna do pós-doutorado, e ela fez essa técnica junto com os idealizadores, porque ela foi fazer seu doutorado de sanduíche em Munique. Esses pesquisadores idealizaram o seguinte: extrair o dente por desgaste, deixar a raiz vestibular intacta e colocar um implante adjacente a essa parede dessa raiz radicular. Qual é a função desse resto radicular na vestibular? Qual é? Preservar quem? Osso fasciculado que é dente dependente. Só que essa técnica é de difícil execução, essa técnica ainda necessita de estudos histomorfométricos e longitudinais prospectivos randômicos, portanto ela ainda é empírica, mas de uma plausibilidade biológica impressionante. Olha o nosso canino aqui, como não se apaixonar por essa especialidade? Olha o canino, olha, isso aqui é um implante sobre uma área aqui, olha essa mucosa para implantar, mimetismo na natureza. Então essa é uma especialidade linda. Caso feito pela Mariane Sordi, que muitos aqui já conhecem, mas eu coloco agora porque ele tem as características desejadas. Nós temos uma área que a estética é fundamental, onde uma linha de sorriso alta, com uma perda já substancial de tecido. Olha a tomografia. Feita a exodontia, minimamente traumática. Perfuração única com sistema Axis. As características da broca que o Fred já falou. Ela tem o revestimento de nitrete titânio, que diminui o calor friccional gerado, o coeficiente de atrito. Canais que são paralelos ao longo eixo, que permite uma irrigação profusa até a ponta dessa fresa. Coleta tecido ósseo. Tem a possibilidade de utilizar um limitador de profundidade preso nesse o-ring. Olha onde começa a irrigação dela, aqui em cima. Então é uma fresa muito interessante. O Fred já colocou esse trabalho que foi feito com a supervisão principal do Márcio Celso Fredel, um professor notável da engenharia de materiais,
ele foi professor do Vigas, que está sentado ali atrás. Então é uma geometria com uma possibilidade de utilizar em todas as densidades ósseas. Eu não preciso um implante para uma densidade óssea de um osso duro, um outro implante para uma densidade óssea mole. Eu tenho o mesmo implante para todas as densidades ósseas. Isso é simplicidade. Isso é minimalismo e inteligência. O nosso referenciador angular, que é o polímero sem memória elástica, o Fred já mostrou. Então, ela digitalmente ela vai colocar na posição ideal, vai preencher o gap sempre. Nós vamos mostrar por quê. Isso começou a ser colocado para nós, que até então era empírico. Alguns preenchiam sempre, outros preenchiam às vezes, e outros preenchiam nunca. Esse trabalho em 2011, feito em cães, mostrou o seguinte: boca dividida. Um grupo, coágulo preenchendo o gap. Outro grupo, biomaterial preenchendo o gap. E olha o resultado. Do lado do preenchimento com o biomaterial, do lado do coágulo. Olha a altura da crista vestibular. Houve um maior contato osso-implante, BIC. Ah, então isso é conduta previsível? Ainda não. Não nesse momento. Porque isso é um trabalho em cão, não é humano, é um trabalho com um curto período de avaliação, uma amostragem pequena e é em cão. Então o que eu preciso para ser ciência? Esse é um trabalho sugestivo. O que eu preciso para ter um trabalho conclusivo? Um estudo longitudinal, prospectivo, randômico. Assim veio. Infelizmente com uma amostragem pequena, com um curto período de avaliação. Então ainda não conclusivo, apenas sugestivo. Grupo controle, coágulo preenchendo gap. Grupo experimental, biomaterial. Grupo experimental, biomaterial mais membrana. E esses dois grupos experimentais tiveram resultados superiores ao grupo controle, mas ainda sugestivo. Aí vem o trabalho do professor Mariano Sanz e colaboradores da Complutense de Madrid. Esse lado preenchendo com biomaterial, esse lado não preenchendo com biomaterial. Então, nós preenchemos o gap, não é para formar osso no gap. Osso no gap vai ser formado de qualquer maneira. Nós preenchemos o gap para diminuir essa perda óssea horizontal, que eu falei para vocês, do osso fasciculado. Aí que cabe o nanocinte. Sempre utilizar em gap. Os nossos intermediários, que são anguláveis ou não anguláveis. Aqui nós temos os pré-angulados 17 a 30 graus. Nós podemos fugir disso, pessoal. Livre-arbítrio. Saiam de amarras. Então, todo o processo que o Fred já mostrou para nós. A minha grande dúvida quando o Rafael apresentou o sistema era: a maioria de vocês tem essa mesma dúvida. Isto não vai fragilizar? Levanta a mão quem acha isso. O Fred falou que não fragiliza. Ninguém acredita que vai fragilizar? Vocês são menos preconceituosos do que eu sou. A minha primeira reação foi preconceito, vai fragilizar. Eu desconhecia o encruamento, eu desconhecia que era de aço inox de uma dureza quase o dobro do titânio grau 5. Eu não tinha percebido que, não tendo parafuso passante, ele é sólido. Por isso ele é mais resistente. Então vamos lá, rapidamente. O que é o encruamento? É o endurecimento por deformação plástica. Na verdade, é uma modificação da estrutura cristalina que causará um aumento da resistência metálica. Olha aqui a parte que foi customizada. Aproximou o cristal. Então, essa cadeira que vocês estão sentados tem essa curvatura por isso. Aproxima os cristais, vai ficar mais resistente. O problema é o outro lado. Por isso que a empresa fez até 20 graus. Mas estudos estão sendo realizados para ter uma segurança acima de 20 graus. Contudo, todavia, com 20 graus eu consigo resolver quase todos os meus casos. E o Renato vai mostrar, tenho certeza para vocês, que nós usamos quase todas as situações, principalmente nós usamos a angulação, pequenas correções. 5, 7, menores que 17 graus. Então o encruamento é uma primeira característica. Segunda característica, esse aqui é um titânio grau 5, esse é um aço inox de uso médico e restrito. Olha o módulo elástico de 114 gigapascal, e aqui é quase o dobro. Aqui está errado, tá? Aqui é 205.
Esse aqui tem um parafuso passante, esse não tem. Então isso torna esse intermediário customizado 3 vezes mais resistente que um pré-angulado de 17 graus comparado com outras 2 empresas. O Fred já mostrou isso para nós com brilhantismo. E olha a qualidade desse tecido aqui. Olha dente, implante, periodonto, mucosa perimplantar, olha a beleza disso. A customização e o preenchimento com o biomaterial levou a esse fenótipo tecidual. Aqui eu tenho distância biológica e distância biológica. Por ser um cone morse ficcional, as distâncias biológicas se posicionam coronalmente ao gap. E olha esse fenótipo tecidual, isso é garantia de estabilidade marginal. Isso a customização faz. Então o sistema AXE, com esse minimalismo, é a superlativo da eficiência. Ele leva a isso, a estabilidade terciária. O que eu desejo é estabilidade marginal. As distâncias biológicas se posicionam coronalmente, é como um creeping attachment, e não apicalmente. Mas a dúvida continua, o preconceito é inerente ao ser humano. E a dúvida é, mas isso não solta? O Wigner já disse, parafuso não é para fixar. Parafuso é para ter reversibilidade. A função ativa é esse sistema. Mas esse é um estudo que o Rafael colocou para nós, um estudo longitudinal prospectivo randômico com 12 anos, 762 implantes, apenas 3 componentes soltaram. Eu vou mostrar para vocês de um estudo preliminar nosso de 477 implantes com componentes, nenhum soltou. Quando solta é por impureza na cavidade fêmea e não por falha do sistema. E o resultado final, bom, vamos lá. Esse foi o primeiro implante AXE que nós colocamos, 1 ano antes do implante ser lançado comercialmente. Então foi feito um implante, aqui nós temos 3 anos depois. Olha a sondagem, a isquemia, a força que a Carol está fazendo. E esse implante, essa sondagem, é menor do que 1 milímetro. E todos nós sabemos que o sulco perimplantar é mais profundo que o sulco gengival. Mas o que nós desejamos é esse resultado de radiográfico, de estabilidade marginal, que já são 3.1, maior do que 5, 96,9. E instalação imediata. Aqui são quase 120 implantes com instalação imediata. 77,1% não imediata e 22,9% imediata. Regeneração, 72,5% não, 27,5% sim. Desses 27,5%, quando foi regenerado, foram esses materiais. O NanoSint não estava disponível para nós desde o início. Então, por isso que nós temos apenas quase 11% de NanoSint. Mas esses foram os materiais utilizados para reconstrução, quando necessário, naqueles 27% dos casos. Carga imediata, 23,7% não, 6,3% sim. Tipo de prótese, unitária ou múltipla. Parafusada, cimentada. Angulado ou não angulado? Nós angulamos 70% dos nossos casos nessa pesquisa. Mobilidade do componente. Soltura do componente. Nenhum caso houve soltura do componente. Fratura do componente. Nenhum caso houve fratura do componente. De cimentação. Nenhuma ocorrência. Afrouxamento do parafuso da prótese. 1,3%. Diâmetro versus torque. Toca um pouquinho mais para nós, Gabriel, por favor. Eu só vou deixar os slides passando com a música do Gabriel para vocês refletirem sobre o sucesso do sistema. Vejam o torque como foi alto mesmo, 3.3. Em média, 3,6 newtons. 3,6, desculpa, 36 newtons. Diâmetro versus torque. Comprimento versus torque. Instalação imediata versus torque.
Olha a instalação com implante imediato, 40 newtons em média. E esse é um dado importante. Quase 20% dos casos tinham doenças sistêmicas. Todos os nossos implantes perdidos, que foram muitos poucos, estavam nesse grupo aqui. Pacientes diabéticos ou com outras doenças. E agora eu vou parar de falar.